Então, nós vamos aí também gravar essa videoaula aí para a gente dar mais informações aí dentro do conteúdo de botânica. O Enem ultimamente tem cobrado aí coisas de botânica aí nas suas provas. E vamos dar uma olhadinha aqui de uma forma mais sucinta, mais objetiva aqui, no que diz respeito aos tecidos vegetais. E ao mesmo tempo, aqui dentro desses tecidos vegetais, nós vamos estudar um pouco também dos órgãos vegetais, da organologia vegetal. Lembre-se que a raiz é um órgão, lembre-se que a folha é um órgão. E lembre-se que todo órgão ele é formado por um conjunto de tecidos. Todo tecido é formado por um conjunto de células. Então, essa definição ela não vai mudar também nas plantas, não. As plantas têm tecidos que são formados por conjuntos de células. E um conjunto de tecidos formam os órgãos da planta. Raiz é um órgão, caule é um órgão, folha é um órgão. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui nessa aula, até porque esse conteúdo vocês já viram, é fazer essa mistura aí dos tecidos junto com esses órgãos vegetais. Tá? O primeiro tecido que nós vamos falar aqui é o tecido meristemático, ou simplesmente chamado de meristema. O tecido meristemático, ou simplesmente chamado de meristema, ele apresenta algumas características importantes. Inclusive, gente, as células que formam esse tecido, ela recebe o nome de célula meristemática. Então fica óbvio aí, se aparecer na sua prova o termo célula meristemática, né, gente? São as células que formam o tecido meristemático. Com relação a esse tecido, o que nós podemos falar? As células que formam esse tecido, a célula meristemática, elas são células indiferenciadas. Podemos considerá-las células-tronco. São células que têm alto potencial mitótico. Continuamente estão sofrendo mitoses. E são células que têm uma alta atividade metabólica, que são características aí de células indiferenciadas, né? Alto potencial mitótico. Qual a importância desse tecido meristemático? É esse tecido meristemático que vai formar todos os demais tecidos da planta. Todos os demais tecidos, que a gente chama de tecidos permanentes da planta, são formados por esse tecido meristemático. Depois nós vamos falar quais são os tecidos aí, né? A planta tem tecidos de revestimento, a planta tem tecidos de sustentação, a planta tem tecidos de condução, a planta tem tecidos de preenchimento, tecidos de reserva. Todos, né, os demais tecidos da planta são formados por esse tecido meristemático, que se divide em dois tipos. O meristema primário, localizado aí no ápice do caule e na extremidade da raiz. O meristema primário, ele tem uma função importante no crescimento longitudinal da planta. As células que estão ali constantemente estão sofrendo mitoses e se diferenciando. No caso aqui do caule, as células que estão aqui no ápice, nós já discutimos isso com vocês, elas continuamente estão sofrendo mitoses e se diferenciando nas células que estão imediatamente abaixo. Aí o que acontece? A auxina atua nessas células que estão imediatamente abaixo, estimulando o alongamento dessas células, empurrando esse ápice para cima. E ele continuamente está, então, sofrendo mitoses, porque as células ali são células indiferenciadas. A mesma coisa acontece aqui na extremidade da raiz.
E além desse meristema primário, existe também um meristema secundário, encontrado ali no interior do caule, representado aqui, ó, pelo câmbio. O Mzinho aqui, a outra perninha dele aqui ficou meio estranho aqui, tá? Mas é o câmbio. Ele é encontrado no interior do caule, e esse câmbio aqui, ó, ele é importantíssimo para o crescimento em espessura do caule. Então percebam, existe o crescimento longitudinal que está associado aqui ao meristema primário. E existe o crescimento em espessura e o câmbio é responsável aqui, as células que são aqui, né, gente, são células indiferenciadas, e ele é responsável pelo crescimento, então, em espessura do caule. Aproveitando aqui, então, que o meristema primário aqui, ó, está presente aqui na extremidade da raiz, aproveitei aqui, então, e fiz um esquema aqui, né, um desenho aqui, esquemático aqui, da raiz, tá? Lembre-se que lá nas dicotiledôneas, lá nas eucotiledôneas, depois nós vamos colocar um quadrinho aqui para mostrar isso para vocês, né? A diferença lá das mono e das dicotiledôneas, que vocês podem até ir olhando isso aí para a gente ganhar tempo. Lembre-se que nessas dicotiledôneas aqui, ó, a planta tem uma raiz principal, e essa raiz principal, ela vai então abrindo aí o caminho no solo. E saindo aqui da raiz principal, nós vamos encontrar as chamadas raízes secundárias. Essas raízes secundárias vão aumentar a área de contato com o solo, né? Vão aumentar, melhorar a capacidade de fixação dessa planta no solo. Só que quando a gente considera a raiz apresenta regiões aí, né, que são classificadas. Quais são essas regiões da raiz aí que recebem nomes, uma classificação aí? Essa parte da raiz aqui, que está, vamos imaginar, imediatamente abaixo do caule, vamos imaginar que está o caule aqui em cima, onde está a raiz aqui, vamos imaginar que já tem o caule aqui. Então essa parte que está aqui embaixo, imediatamente abaixo do caule aqui, nós vamos chamá-la de zona suberosa. É nessa região aqui da raiz, na zona suberosa, que se formam aqui, ó, as raízes secundárias. Logo abaixo da zona suberosa, vamos encontrar aqui, ó, a zona pilífera. Por que recebe esse nome? Porque nessa zona pilífera é onde se encontram os chamados pelos absorventes, envolvidos ali na absorção de água, na absorção de minerais. Lembre-se que a planta retira do solo uma mistura de água e sais minerais. Então é aqui, nessa zona pilífera aqui, que ocorre essa absorção de água. Logo abaixo, temos essa região da raiz aqui, que é chamada de zona de alongamento. Ela é fundamental para o crescimento da raiz. Vamos entender melhor isso daqui. E aqui na ponta da raiz é onde está a chamada zona meristemática. Bem na pontinha aqui, ó. Bem na pontinha aqui, ó. E, obviamente, nessa zona meristemática, o que tem, gente? O tecido meristemático. As células que estão aqui, ó, elas são importantes para o crescimento da raiz. Continuamente, elas estão sofrendo mitoses. E à medida que elas vão sofrendo mitoses, se diferenciam nas células que estão imediatamente acima. Aí as células que estão imediatamente acima se alongam, daí o nome, ó, zona de alongamento, e aí essa zona meristemática vai sendo empurrada para baixo. Só que ao ser
empurrada para baixo, o que vai acontecer? Vai haver um atrito com o solo. E esse atrito com o solo poderia levar a um desgaste dessa zona meristemática. Por isso que, recobrindo a zona meristemática, existe aqui uma espécie de um capuz, um tecido de proteção aqui, ó, que é chamado de coifa. A coifa, ela recobre essa zona meristemática. Para quê? Se ela recobre a zona meristemática, ela está protegendo essa zona meristemática, ela está impedindo o atrito da zona meristemática com o solo. E ao mesmo tempo em que ela protege também essa zona meristemática do ataque de fungos, do ataque de bactérias. Então, à medida que essa zona de alongamento aqui vai se alongando, empurrando a zona meristemática para baixo, o atrito, então, vai ocorrer aqui na coifa. Quem forma essa coifa? Ela é um tecido de proteção. Quem forma ela? A própria zona meristemática, que é lá que tem tecido meristemático, é ele que forma todos os demais tecidos da planta, e essa coifa é considerada um tecido de proteção. Então, a coifa é formada aqui, né, pela zona meristemática, porque é lá que tem tecido meristemático. Então, a coifa se desgasta devido ao atrito com o solo, mas as células aqui são repostas, há reposição disso daqui por causa dessa zona meristemática aqui. E rapidamente, para a gente finalizar, vamos dar uma olhadinha aí, né, nos tipos de raízes. Quais são os tipos de raízes? O primeiro tipo de raiz que a gente vai ver aqui ocorre com muita frequência em plantas que se desenvolvem em áreas de mangue. Eu quero que você entenda, gente, que o ar ele tem que circular no solo. Uma raiz, ela precisa de oxigênio. Existem regiões ali que permitem a passagem de oxigênio. As células que estão lá precisam de oxigênio. Mas uma área de mangue, ela é constantemente alagada. Então, o que vai acontecer? Em plantas que se desenvolvem em áreas de mangue, elas apresentam esse tipo de raiz aqui, que são chamadas de pneumatóforos. Isso caiu no Enem. Pneumatóforos são raízes respiratórias. E aí, o que acontece? Vamos entender esses pneumatóforos. Está aqui uma planta de mangue. Está aqui o caule dela. Está aqui as raízes. Aí o que vai acontecer? Olha o que aconteceu com a raiz aqui, ó. Parte dessas raízes saem do solo. Olha aqui a raiz se projetando para fora do solo. O traço aqui seria o solo. Então, quando ela se projeta para fora do solo, principalmente quando o volume de água na área de mangue diminui, fica só aquele barro ali, né? Aquela água, aquela coisa barrenta ali, lamacenta. Aí essa raiz que está se projetando para fora aqui, ó, ela está captando oxigênio. Então, daí o nome, pneumatóforos, raízes respiratórias. Representei aqui ó, uma, representei aqui duas, a outra aqui saindo, ó. Então, importante para captar oxigênio. Por isso que eu coloquei o P aqui para dar ideia de raízes respiratórias, os pneumatóforos, que foi exatamente o que o Enem cobrou com relação nas áreas de mangue, como que ocorreria ali captação de oxigênio. Um outro tipo de raiz são as chamadas de raízes escoras, que também ocorre em plantas de mangue. Como a área ali tá, né, aquela coisa meio barrenta ali, lamacenta ali no mangue, a planta tem uma certa dificuldade de se fixar ali só com a raiz que está entrando no solo. Então o que acontece? Saindo do caule, olha aqui, nós vamos ter esses tipos de raízes aqui. Ó. Tem a raiz que está aqui embaixo, normal, com raiz principal, tudo bonitinho. Mas saindo do caule, tem essas raízes aqui que saem do caule e se fixam no chão.
no solo ali lamacento. Então daí o nome, né, gente, bem sugestivo, né? Raízes escoras, para ajudar na sustentação ali, na fixação, já que elas estão se desenvolvendo naquela área ali, né, de mangue que é meio complicado. Um outro tipo de raiz são as chamadas raízes grampiformes. Essas raízes grampiformes são encontradas em algumas plantas trepadeiras que aderem em um substrato para poder subir. Possivelmente muitos de vocês já devem ter visto uma planta chamada de era, escreve com H, era. Muita gente gosta de plantá-la no muro. Na verdade, ela não é plantada no muro, ela é plantada no solo e ela literalmente começa a subir no muro. Aí mesmo, na região que vocês moram, possivelmente deve ter casas assim. E aí ela vai crescendo no muro. E aí ela vai aderindo ali no reboco do muro. Mas ela está ali no solo, ela foi plantada no solo, está tirando nutrientes do solo. Aí à medida que ela vai crescendo, que ela vai se aderindo ao muro, eu acho que fica muito bonito, né? Ainda mais quando faz a poda dela, ela fica bem aderida, bem bonita. E aí ela tem essas raízes grampiformes aqui, olha aqui, ó, o caule está aqui. E olha as raízes grampiformes aqui, ó. Elas aqui são responsáveis pela fixação dela ali naquele muro ou em outro substrato qualquer. Tanto é que na hora que você puxa, eu já fiz isso em aulas práticas, uma escola que eu dei aula para demonstrar isso para os alunos, na hora que você puxa, você vê literalmente soltando. Danifica o reboco do muro, tem gente que não gosta de plantar, tá? Mas eu pessoalmente acho que fica muito bonito, ainda mais você mantê-la bem podadinha, né? Fazer as podas ali, fica bem rentinha ao muro. Um outro tipo de raiz são as chamadas raízes tabulares. Esses dias eu fui ao médico, passei perto do parque municipal e sempre que eu passo eu olho lá uma gameleira lá, uma árvore que tem lá com as raízes tabulares. Que possivelmente vocês aí, acredito que até na escola de vocês deve ter isso daí. Então olha só, ocorre muitas vezes em árvores de maior porte, né? Então está aqui a árvore, está o tronco dela, a raiz que está no solo, e de repente você já deve ter visto isso. Aquelas raízes que você vê saindo do tronco aqui, ó, olha ela aqui, ela se projeta para fora, ela fica alta. Então essa raiz que se projeta aqui para fora, ó, saindo do tronco aqui, ela sai projetando aqui, crescendo aqui, são as raízes tabulares. Por isso que é importante, quando se planta árvore em calçadas, tomar cuidado para não plantar esse tipo de árvore. Por isso que as prefeituras das cidades, das grandes cidades, né, que trabalham com projetos de arborização, de plantio de árvores em calçadas, tem que ter alguém que entenda da coisa, um profissional da área, um engenheiro florestal, alguém da área da biologia, um especialista em botânica, para identificar o tipo de árvore que se planta em calçadas, para não plantar árvore com raiz tabular. Que essa raiz vai projetar mesmo, vai danificar ali o passeio, vai danificar o que está ali. Possivelmente você já deve ter visto isso daqui. Tá? Existem também as raízes suberosas, né? Raízes que acumulam reservas. Cenoura é uma raiz, né? Raiz principal ali, uma raiz suberosa. O nabo é uma raiz, eu gosto muito dos dois, né? Que acumulam reservas, daí o nome raízes suberosas. Existem raízes, chamadas de raízes estrangulantes. Se você ir, né, resolver um dia, ou mora lá na região de Contagem, na hora que passa ali na via expressa, tem um coqueiro com uma árvore literalmente abraçando o coqueiro. Dá a entender que o coqueiro cresceu no meio da árvore. E não foi. Aquela árvore, até fiz o desenho aqui, vamos imaginar que está aqui o coqueiro, ó, ela cresceu coladinha no coqueiro. Aí o que aconteceu? As raízes dessa árvore abraçaram, literalmente abraçaram o coqueiro.
Para quê? Está usando o coqueiro como suporte ali, para dar sustentação. Daí o nome raízes estrangulantes. Só que à medida em que elas envolvem o coqueiro ali, ó, literalmente ali, vamos dizer assim, abraça esse coqueiro, vai chegar um momento que esse abraço vai ficar muito forte, ela começa literalmente a comprimir ali, vamos dizer assim, até interferindo na condução da seiva ali no coqueiro. Então, é possível que esse coqueiro aqui vai acabar morrendo. Tanto é que lá existem duas. Uma que o coqueiro já morreu e a outra que esse coqueiro vai acabar morrendo. E eu já vi isso em vários locais. Né? Literalmente, essa é uma gameleira, né? A árvore aqui perto onde eu moro tem uma que inclusive abraçou o coqueiro também, devido à presença dessas raízes estrangulantes. E o último tipo que nós vamos ver aqui são os austórios. Ficou apagado aqui, ó. Austórios. São raízes sugadoras típicas de plantas parasitas. Existe uma planta chamada de cipó-chumbo, que é uma planta parasita, que ela tem esses austórios. Possivelmente vocês já viram esse cipó-chumbo. Às vezes ele desenvolve em algumas árvores, em algumas plantas, amarelo, da ideia que são fios de ovos que estão ali na árvore. Esse foi um aluno que usou essa expressão uma vez eu dando aula. Eu falei, professor, não tem, parece uns fios de ovos? Eu falei, exatamente isso. Você buscou o termo que eu queria usar. Parece fios de ovos mesmo. E a raiz dela entra na folha. Gruda mesmo, né? Na hora que você vê ela ali enrolada ali na folha, você puxa assim, a raiz entra na folha mesmo. E vai lá até no floema, que é um tecido que conduz seiva elaborada, uma seiva orgânica, com água, glicose, substâncias orgânicas. Então ela está captando, ela está literalmente parasitando a planta. Então, para parasitar essa planta, tirar nutrientes da planta, ela tem que ter essas raízes sugadoras, que são chamadas de austórios. E ela é uma parasita completa, essa cipó-chumbo, porque ela nem fotossíntese ela faz, gente. Porque ela já está tirando matéria orgânica da outra ali, ó. Né? A seiva orgânica ela está retirando ali para ela poder sobreviver. Ok? Tudo de bom? Abraço para vocês.